Pronto, deixa eu ir lá atrás para falar bom dia para vocês, senão vocês não respondem meu bom dia. Você não me deu nenhum Dê-me. beijinho. É que eu cheguei atrasada, eu tinha esquecido o detalhe da aula primeira, né? Eu não me acostumo com a aula primeira, sempre eu estou esperando a abertura. E hoje a gente tem um recado para vocês. Eu vou ficar com saudade de vocês no mês que vem. De novo. Nós vamos estar viajando o mês todo, o mês de outubro. E nós já conversamos com o pastor da igreja, só falta falar para a Silvia, que eu vinha falar hoje, que é a superintendente. Já conversamos com o pastor Abel, vai estar nos substituindo, não substituindo, mas vocês vão estar com professores novos. No dia da nossa aula, que é o dia 6 de outubro, na próxima aula, é o pastor Abel que vai dar a aula de número 9. Deus é amor, não é a igreja de Deus é amor, não. Eu acredito que ele nem vai tocar nesse assunto, mas Deus é amor. Na próxima, depois da Deus é amor, é todo cristão é um vencedor, é a aula de número 10, e nós convidamos o presbítero Marcelo. Marcelo é presbítero da Igreja Centenária de Torre de Pedra, é professor no Mackenzie, é professor do SESI na Vila Matilde, mora aqui na Vila Carrão, próximo ao Largo da Vila Carrão, próximo da casa do seu Moacir, mais ou menos ali, casado com a Biraci. A Biraci trabalha na subprefeitura, por isso Marcelo passa o maior tempo aqui em São Paulo e frequenta a nossa igreja há mais ou menos 2 anos. E eu acho que vocês não conhecem o Marcelo, está na hora de você vir dia 6 para conhecer essa família, esse casal, eles têm um filho, vale a pena conhecer. É um casal compromissado com a palavra de Deus, é um presbítero, ele é professor lá, vai lá acho que uma vez por mês, cumprir sua obrigação de presbítero, mas frequenta a nossa igreja. Dia 6, com Marcelo, presbítero Marcelo, todo cristão é um vencedor. Depois, pastor Abel dá mais uma aula, esses vão ser os companheiros dele, e na lição 12, a lição 11, agarre-se a verdade, é pastor Abel, a lição de número 12, nós convidamos o Sérgio. Sérgio é membro da nossa igreja, já foi professor dos adolescentes, e em 2010 o Sérgio deu uma aula sobre missões, e até hoje eu não me esqueço da aula do Sérgio. Convidei o Sérgio, que vocês também vão conhecer. Ele é casado com a Gislaine e é aluno da classe Estrela da Manhã. Então, esses 2 jovens professores vão estar aqui no mês de agosto, acompanhando, ou de outubro, desculpe, junto com o pastor Abel. Já passei as lições para eles, tirei xerox, passei para eles. Vocês estudem para ajudar esses 2 jovens professores, e é uma maneira da gente também estar trazendo pessoas novas para estar interagindo com a classe. Sobre a nossa confraternização, eu vou estar viajando e pensando no que nós vamos fazer. Mas em novembro nós vamos decidir, eu já tenho algumas coisas em mente, vocês me ajudem a pensar, e quem sabe uma sugestão de vocês seja bem-vinda. Se for o caso e toda a classe concordar, nós aceitamos sugestões para a nossa confraternização de final de ano. Eu já recebi várias reclamações de mim mesma, né? Foi no começo do ano, eu pedi para vocês me darem toda a relação de vocês, com endereço, com telefone, que
que eu queria distribuir com a classe, porque talvez eu não pudesse cumprimentar todos no seu aniversário, porque é impossível, mas que nós iríamos dividir. Eu não me esqueci. Só que essa lista foi passada para frente e não foi me devolvido. Por isso, não fizemos o trabalho devido. Mas para o próximo ano nós vamos prometer fazer um levantamento diferenciado, daí eu vou estar colocando isso em ordem e a gente estará cumprindo. Como eu não cumpri no primeiro semestre com ninguém, eu resolvi não cumprir também no segundo semestre com ninguém. Mas já recebi várias reclamações. A senhora não me ligou. Eu não liguei porque eu não tenho realmente o telefone de vocês. E para ligar para um e não ligar para os outros, eu acho assim, eu gosto de fazer todos iguais. Vocês me perdoem, mas eu teria que dar essa satisfação para a classe. Vamos falar de João. Até agora, eu pelo menos, não falei, nós estudamos sobre João, mas eu não falei nada de João. Este João que nós estamos estudando esses domingos todos, e que já estudamos 8 domingos sobre João, ele é filho de Zebedeu. Sabiam isso? Ele é filho de Zebedeu. É o mesmo? Hein? Ela não trouxe. Eu acho que ela vai trazer. A Vera entrou agora, ela deve trazer. Este João é filho de Zebedeu, é irmão de Tiago e foi um dos discípulos de Jesus. Posteriormente, João foi chamado para pertencer ao grupo dos 12 apóstolos. Por isso, muitas vezes nós falamos discípulo João, ou apóstolo João, ou só João. Depois do apóstolo Paulo, João foi quem mais foi o escritor com o maior número de livros escritos no Novo Testamento. Quantos livros João escreveu no Novo Testamento? Quantos? 5. Quem lembra dos 5? Quem lembra os 5? O Evangelho de João foi escrito por ele. Primeira e segunda e terceira epístola. E possivelmente o livro de Apocalipse. Então, completando 5. O apóstolo Paulo escreveu muito mais, mas depois dele João escreveu o maior número de escritas no Novo Testamento. A primeira carta de João, a primeira carta do apóstolo João, segundo teólogos, foi escrita para 2 grupos. Parece que o pastor Abel até já falou isso, eu não me lembro bem, mas vocês devem... João escreveu para 2 grupos de pessoas. Quem lembra? Para quem foi que João escreveu? Para quem? Não, 2 grupos. Judeus e... Não, gentios. Então, a primeira carta foi escrita para 2 grupos. Foi escrito para os judeus e para os gentios. Só que esses 2 grupos formavam um grupo de pessoas convertidas. Olha, os 2 grupos eram pessoas convertidas. Portanto, João tinha toda a liberdade de falar com essas pessoas, como os pastores hoje, eu acredito que devem ter toda a liberdade de falar com a sua igreja, porque na realidade está trabalhando, levantando espiritualmente um rebanho. E quem fala com a igreja,
quem fala com o rebanho, quem fala com pessoas convertidas, está querendo levantar a espiritualidade da igreja. Por isso, João, com toda a ousadia, ele escreveu esta carta pensando no seu rebanho. Os irmãos, se tiverem qualquer dúvida, pode me corrigir. Então, a primeira carta foi escrita assim para estas pessoas. João escreveu o Evangelho de João, possivelmente o livro de Apocalipse, e a primeira, segunda e a terceira carta ou epístolas de João. Eu disse que a primeira que foi para os gentios e judeus. Agora, na segunda carta e na terceira carta, João se identifica claramente como o presbítero. Leia só o primeiro versículo da primeira e da segunda carta. Ele não se identifica como João. A primeira, a segunda e a terceira, desculpa. Primeiro versículo. Da segunda e da terceira. O presbítero, a senhora eleita. Então, João aqui está se colocando como presbítero. Presbítero tem diversas formas da gente respeitar as autoridades da igreja. Então, ele se colocou como presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Então, a senhora eleita aqui é quem? A igreja. E os filhos somos os membros da igreja, são os membros da igreja. Na terceira carta, ele escreveu de novo, o presbítero, escrevendo diretamente para outro presbítero ou para o pastor, para a pessoa importante de alguma igreja, que era o amado Gaio, a quem ele amava de verdade. Pensaram, como João é aquele pastor que cuida da igreja, que quer ver a igreja bem. Então, nós vamos voltando lá, que esse grupo de judeus e gentios, que tiveram João como seu pastor, e João como seu orientador espiritual, era um grupo de pessoas que eram convertidos, mas eles ouviam, ou participavam, ou estavam em contato com várias outras doutrinas. Ensinar a igreja significa doutrinar a igreja. Então, esse grupo aqui, que era convertido, entrava em contato com outras doutrinas, ou com outros ensinamentos. E o pior é que eles deixavam ser influenciados pelos ensinamentos doutrinários de outras pessoas que entravam no grupo. Existe isso hoje? E como existe? Principalmente entre os grupos jovens. Existem pessoas que se introduzem entre os grupos jovens e trazem todas as ideias doutrinárias e confunde a mentalidade jovem ou a mentalidade dos adolescentes sobre estas doutrinas. Se vocês conversarem hoje com adolescentes, que eu sempre converso, eles ouvem muitas coisas nas escolas e ouvem também de pessoas daqui. Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Então, nós que somos crentes, que estamos trabalhando o nosso conhecimento, precisamos conversar com eles, para tirar muitas ideias que eles têm ouvido por aí e acham que é correto. Então, era isso que o apóstolo João queria corrigir dentro do seu rebanho e dentro das pessoas com quem ele trabalhava.
E a carta de João, principalmente a primeira carta, é difícil, mas não importa quão difíceis sejam os ensinamentos e nem tampouco os conceitos desta carta. E tem uma coisa, tem muitos assuntos repetitivos. Prestaram atenção? Que a carta tem muitos assuntos repetitivos. Eu já falei sobre anticristo, o pastor já falou sobre os anticristos, sobre os falsos ensinos, e nós já estamos no 4º capítulo de 1 João, e ainda estamos falando de falsos ensinos. São assuntos repetitivos. Muito importante, ele fazia questão de repetir. Muito importante, por isso que era repetitivo. Mas hoje, não importa a repetição, não importa se nós estamos repetindo a aula, se nós estamos repetindo o assunto. O que importa é que nós vamos estudar ensinamentos de um pastor preocupado com o seu rebanho. E por isso ele escreve para esses dois grupos que se juntaram, e são grupos convertidos, porque são pessoas que estão sofrendo com perseguições e infiltração dos falsos ensinos. Mesmo diante de todos os problemas que esses grupos estão sofrendo aqui, em nenhum momento João demonstrou pessimismo. Ele em nenhum momento ele sentiu medo do mundo tirar suas ovelhas. Entendeu? Tem pessoas ou pastores que já ficam com medo. Quem será? Eu trabalhei acho que muito tempo com o pastor Abel, né, pastor? E sempre eu falei, eu vou convidar fulano para vir pregar. A senhora conhece. É obrigação do pastor? É obrigação do pastor saber quem é que está entrando dentro da igreja para trabalhar com o seu rebanho, quem é que vai falar e o que vai falar. Então, por isso ele vai confiar. Eu disse assim, conheço. É confiável? Várias vezes o pastor Abel perguntava. É confiável? Porque eu trabalhava com adolescentes e trazia muita gente, fazia muito trabalho assim de cultos, realizado pelos adolescentes, trazia grupo para cantar, mas sempre falava para o pastor, é obrigação nossa dar satisfação pelo responsável do rebanho, quem é que nós vamos trazer, porque a responsabilidade de quem é? Do pastor. É responsabilidade, por isso que nós não fazemos. Quando eu falei que ia trazer, os moços para dar aula aqui, os jovens, eu falei para o pastor da igreja, falei para o pastor Abel, ia falar para a Silvia hoje, porque são os responsáveis pelo ensino, que depois nós vamos falar nisso. Então, é uma responsabilidade muito grande, por isso João cuidou disso, e é uma carta atualíssima. Ele não se preocupou, como nós não devemos preocupar com a nossa igreja quando ela está bem abalizada nos ensinamentos. Ele não se preocupou com o mundo. Para ele, a vitória já estava ganho quando o Senhor foi morto pelos nossos pecados. Quando o Senhor foi morto pelos nossos pecados, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Foi uma vitória ganha. Ele comprou por alto preço. Satanás foi derrotado na cruz. Por isso ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Nós somos tentados? Somos. Mas nós permanecemos no pecado? Não.
porque Satanás não tem esse poder de tirar os filhos de Deus das mãos do Senhor. Nós pecamos, nossa consciência nos acusa, nós pedimos perdão e nós voltamos com a misericórdia de Deus. Então, Satanás não tem poder sobre nós. E João deixou bem claro que isso tudo nós fazemos porque o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita a vencer as tentações. Amém? E graças a Deus por isso. Eu queria que o irmão Davi orasse por nós. O autor e consumador da nossa fé. Pai de amor, abençoa quanto neste momento entraram por esta porta. Amém, para juntos, ó Deus, glorificar o teu nome. Amém, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, neste momento possa falar aos nossos corações. Amém, Senhor. E ao sairmos daqui, possamos sair cheio de novas experiências para viver uma vida que te agrade. Amém, Senhor. Deus Pai, perdoa as nossas faltas, as nossas negligências. Assim, ó Pai, como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta as nossas transgressões. Que, ó Deus, o teu ensino nesta manhã possa trazer novas experiências. Não importa a idade, mas que todos nós sejamos revestidos do teu poder para enfrentar as lutas, a dificuldade, que, ó Deus, possamos, com a tua força, vencer as dificuldades, ó Pai. Perdoa-nos e nos purifica. E ao sairmos daqui, ó Deus, o mundo lá fora possa ver em nós esta diferença. Um povo salvo, comprado pelo teu precioso sangue, Senhor. Pai, ajuda-nos e perdoa. E abençoa tudo, ó Pai, que for neste dia para o teu louvor e para o teu engrandecimento. E ao sairmos daqui, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Se porventura, ó Deus, alguém está passando por dificuldades, Senhor, que neste dia eles sejam alcançados por ti. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, não creiam em qualquer um. Esse é o título da lição de hoje. Não creia em qualquer um. Parece uma frase meio vaga, mas esta frase tem um objetivo de muita profundidade. E a nossa lição hoje vai nos ensinar, dentro desta frase, dentro deste título, um discernimento espiritual para nós reconhecermos as falsas doutrinas e os falsos mestres. Então, o objetivo principal da nossa lição, o objetivo principal que João queria mostrar para o seu rebanho é que eles conhecessem falsas doutrinas e os falsos mestres, as pessoas que adentram a sua igreja e falsos mestres,
falsos mestres são as pessoas que ensinam, que estão à frente do ensino. E falsas doutrinas são os ensinamentos. Se chegar à sua frente um falso mestre, você vai saber se ele é falso pela falsa doutrina, pelo falso ensinamento que ele vai colocar. Por que esse discernimento? Esse discernimento é um discernimento espiritual para nós reconhecermos quando o mestre é falso, porque ele está ensinando doutrinas falsas. E a palavra discernir, o que é discernir? Então, nós diríamos para os irmãos que discernir é fazer distinção. E eu gostaria que alguém abrisse Atos 15, versículo 9, para nós sabermos o significado da palavra discernir. E não estabeleceu nenhuma distinção. Quem que está falando aí? O apóstolo Paulo escreveu que Jesus não estabeleceu nenhuma distinção entre eles. Lucas, né? Por quê? Não estabeleceu nenhuma, não separou nenhum do outro. Todos eram iguais. Então, fazer distinção significa separar coisas através de seus pontos diferentes, a fim de distingui-los. Separar uma coisa da outra. Isso é fazer discernir ou fazer distinção. Saber, eu falei agora, como o pastor Abel acabou de falar, saber discernir a verdade da mentira ou falso do verdadeiro parece fácil, mas não é. Quem é que já não viu muitos crentes abalizados, que nós sabemos, eu mesmo já quando na fase jovem, a gente frequentou uma casa de pessoas abalizadas, muito crentes. E a gente não tem nenhuma tristeza ou nenhuma desapontamento de dizer que elas eram cristãs. Eram cristãs de aparência, eram cristãs de atos, eram verdadeiras senhoras crentes. Elas foram fundadoras da igreja, da escola americana no Mackenzie. E quantas vezes eu não cheguei na casa dessas senhoras e vi em cima da televisão um copo d'água. Quem é que já não viu? Um copo d'água em cima da televisão. De crentes, né? Não, assistia o sermão, depois da oração, bebia a água. Quem é que já não viu? Superstição. Então, quando o João está falando a crentes convertidos, porque existe. Quem é que salva? Lá estava o pastor falando sobre Cristo, sem dúvida nenhuma, que a gente escuta também, e lá estava o copo d'água. Quem salva é Cristo, é o pastor ou é o copo d'água? Cristo. E a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, a oração do justo, do pastor, vale, mas quem salva é Cristo. E o copo d'água? Só mata a sede. Não tem nada a ver. Mas muitas pessoas... Mata a sede. Mas muitas vezes as pessoas confundem. Quando nós... Mas para que falar nisso? Né? Por isso que João falava, né? A ideia que você quer passar é que aquela água é abençoada. Que aquela água é benta.
Que a água é benta, mas não tem nada a ver, né? O copo está na mão dele, né? Nem aquilo que é abençoado, mas ele quer que os outros todos sejam abençoados também. Seja abençoado. Paulo diz, chama Moisés, dissimulação. A pessoa que está ensinando alguma coisa parecida com a verdade. Mas não é verdade. E nós precisamos discernir isso. Saber que parece, mas não é. Coisas parecidas com a verdade, mas não era. E deixa as pessoas influenciadas nesses ensinamentos. Ultimamente eu tive contato com... Hoje eu estou falando muito das minhas experiências. Eu tive contato com uma pessoa que já estava 22 anos fora da igreja presbiteriana. Me provou porque mostrou o documento que casou na igreja presbiteriana, batizou na igreja presbiteriana, foi organista da igreja presbiteriana e saiu de lá e estava fora. E assistia um programa de rádio todos os dias, dizimava nessa igreja do programa que ela assistia, botava o dízimo no envelope, punha no correio, mandava para a igreja, recebia carta do pastor da igreja, mas não ia na igreja. E a gente, por um acaso, Deus colocou essa pessoa nos nossos caminhos e hoje ela está vindo aqui. E ela me contou isso, eu falei, não é correto. Ela disse, mas eu dou meu dízimo, eu ouço a palavra, mas não é a mesma coisa. Né? São coisas que nós precisamos ter discernimento para poder ajudar a nós mesmos e as outras pessoas. Quando eu disse que não é fácil discernir. Mas essa obrigação, como o pastor Abel acabou de falar, primeiramente é obrigação dos ministros, pastores de igreja, saber distinguir o erro o falso do verdadeiro, ou a verdade da mentira, ou falso mestre do falso ensino. É obrigação primeiro dos ministros, dos presbíteros, dos diáconos, dos professores de escola dominical. Falando de professores de escola dominical, nós estudamos livros e mais livros, mas nós precisamos saber onde que está a verdade, que palavra nós vamos colocar para a classe. Não é estudar simplesmente por estudar, não é ler simplesmente por ler, é saber ler e escolher a coisa certa para passar para as pessoas que nós estamos ensinando. É obrigação dos líderes de sociedades internas, é obrigação de toda a liderança da igreja. Leia Tito 1, versículo 9. Hoje eu dei poucas referências, por isso que eu não dei papelzinho. Qualificação dos ministros. Tito 1, 9. Apegado à palavra fiel, e é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vocês viram? Que essas pessoas tenham poder para ministrar o reto ensino, ministrar a verdade. Por isso, são pessoas que devem estar interagidos com a verdade e preocupados com aqueles que vão lhe ouvir. Quando a gente tem preocupação, fala, mas a senhora se preocupa demais. Mas é que a preocupação é comum de todas as pessoas que estão à frente, porque tem a responsabilidade de estar passando verdades. Mas também, além de ser de todos os ministros, é também de todo crente, porque todos nós, fomos chamados para quê? Fomos chamados para quê? Ide por todo mundo e pregai.
Todos nós fomos chamados para pregar. E como é que você vai pregar se você não sabe? Leia então 1 Tessalonicenses 5:21. 5:21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Será que nas palavras dos falsos profetas tem coisas boas? Tem. Às vezes tem. Quem é que não ouviu? Aí é onde está o perigo. É discernir o que é bom e o que é... Quem é que não ouviu o Papa falando? Não é? Então, julgai todas as coisas e reter aquilo que é bom. E julgar. A palavra julgar todas as coisas significa testar todas as coisas, provar todas as coisas, a fim de descobrir sua autenticidade. O apóstolo Paulo ordena: testem a autenticidade de todas as coisas que nós vemos e que nós ouvimos. E é por isso que nós temos que ter o treinamento dos nossos conhecimentos. Ah, mas eu já conheço muita coisa. Eu não preciso ir mais na escola dominical, porque eu já conheço a Bíblia de ponta a ponta. Eu já li várias vezes e eu já conheço. Mas a palavra diz que nós precisamos treinar nossos conhecimentos para poder discernir. E os Estados Unidos é um modelo de nação para o resto do mundo. Se não é hoje, mas era o modelo de nação para o resto do mundo, né? E para treinar seu pessoal, a Associação de Bancos Americanos usa um estilo de treinamento que exemplifica muito bem o que nós estamos querendo falar na lição de hoje. Sabe o que é que os bancos lá nos Estados Unidos fazem? Eles, todos os anos, eles reúnem todos os caixas de supermercado, de loja, todos os caixas. Caixas são aqueles meninos e meninas que mexem com dinheiro. Então, eles reúnem do país inteiro a associação de bancos e mandam de grupos em grupos para Washington, que é a capital, a fim de ensiná-los a identificar o dinheiro falso. Por quê? Eles vão lá para identificar o dinheiro falso. Mas o interessante... É para saber a verdade, é isso. Mas o interessante é que durante os 15 dias de treinamento que eles ficam lá, treinando com cédulas para reconhecer o dinheiro falso, nenhum dos caixas manuseia dinheiro falso. Todos eles manuseiam, lidam com cédulas verdadeiras, com notas verdadeiras, não pegam nas notas falsas. Por que será? Mas e as notas falsas? Como é que eles vão saber se eles só mexem com notas verdadeiras? Porque eles sabem a verdadeira, é fácil identificar. Isso, lidando com as verdadeiras, é fácil identificar as falsas, por muito que elas cheguem às suas mãos e por muito perfeita que seja a falsificação. Eu já conheço a verdadeira, eu vou pegar na mão, sei que aquela não é a verdadeira. Por isso que diz que eu não preciso conhecer tudo que é falso. Eu preciso conhecer o que é. Porque eu conhecendo a verdade, eu já... A verdade vos libertará. E eu fico conhecendo a falsidade, é isso mesmo. A escola dominical da igreja presbiteriana é esse departamento lá que a senhora contou.
É esse departamento que a gente faz o treinamento. É isso que eu ia falar, viu, irmã? É conhecendo as verdades da palavra de Deus que nós identificamos e rejeitamos os falsos ensinos que estão cada vez mais presentes no mundo e particularmente no nosso meio aqui no Brasil. Por isso, como a irmã falou, que valoriza o ensino da escola dominical. Por isso, as igrejas precisam treinar os seus líderes, principalmente da escola dominical, porque eles são responsáveis pelo ensino, pelo treinamento de ensino. E, por essa razão, nós vamos entrar, falou, e agora que vamos entrar no texto. E por essa razão, nós vamos estudar o texto da primeira carta de Paulo, de João aos seus eleitos, que está no capítulo 4, versículo de 1 a 6. Abrem lá que vocês vão me ajudar. Aí ela disse, mãe, será que ela vai dar essa aula mesmo? Vou, não se preocupe, tudo que eu já falei está dentro do assunto. Mas o texto, na sua íntegra, nós vamos entrar agora. 1 João 4, versículo de 1 a 6. E o título qual é, que eu já falei no começo? Não, eu disse, isso. Não creiam em qualquer um. Eu disse no começo, né? Que seria o título da nossa lição de hoje. Não creiam em qualquer um. Esse texto que nós estamos com ele aberto é uma advertência pastoral que visa o benefício espiritual do rebanho. Esse texto exorta os seus leitores a testarem os ensinamentos dos profetas e a examinarem suas expressões. Alguém desse lado leia o primeiro versículo. Amados. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amados, não deem crédito, então não creiam em qualquer espírito. Os irmãos notam aí a palavra espírito, 2 vezes escrito, né? Espírito. Leia o segundo versículo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí nós temos também 2 vezes a palavra espírito. Qual a diferença da palavra espírito no primeiro versículo e no segundo versículo? Eu disse, examinai as expressões dos falsos profetas. A primeira vez a palavra espírito está escrito em E, com E minúsculo. E o que significa a palavra espírito aí? Nós estamos aprendendo a interpretar a Bíblia. Hein? Isso, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. No primeiro versículo, a palavra espírito, a primeira palavra significa ensinamentos. Olha, muda. Amados, não dei crédito a qualquer ensino, a qualquer doutrina, que é espírito. E depois, no segunda palavra, espírito, provai os espíritos. Que quer dizer? Isso, aqueles que estão ensinando, que são as pessoas, que são os mestres que estão ensinando. Não dei crédito às palavras do mestre. E agora, no segundo versículo, então nós vemos aí. Amados, não deis créditos a qualquer ensinamento que vem de qualquer pessoa, porque nem
Provai os espíritos se eles procedem de Deus. Porque muitos estão por aí. Eu não sei se esse que está falando é o certo. Então você tem que provar. Você tem que prestar atenção no ensinamento dele. Está entendido? O segundo versículo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. A palavra Espírito está com E maiúsculo. O Espírito de Deus aí é o Espírito Santo de Deus. Nisso, quando nós entendemos a doutrina, nós reconhecemos o Espírito Santo. Todo espírito que confessa Jesus, a segunda palavra Espírito é o profeta correto. Todo espírito que confessa Jesus Cristo em carne, este é de Deus. Viu como não é difícil interpretar a palavra? Depende da gente treinar. Por isso que eu disse, nós precisamos treinar conhecimentos. Então aí, esse texto, como eu disse, é uma advertência. O Espírito Santo de Deus, ele também pode ser reconhecido como pessoas e espíritos perversos, o espírito do anticristo. No versículo 2 e no versículo 1. Não devemos aceitar qualquer ensino que se diz espiritual, sem primeiro avaliar o seu conteúdo. Sejamos bereanos. Precisamos avaliar o conteúdo dos ensinamentos, mesmo que eles sejam palavras bonitas e palavras que aparentemente parecem espirituais. Precisamos avaliar o conteúdo. Eu não vou dar para ler, mas está em 1 Timóteo 4:1. João quer que nós percebamos que há duas esferas espirituais no mundo. Quais são as duas esferas espirituais? A esfera do bem e a esfera do mal. É o domínio do Espírito Santo e o domínio do diabo. A esfera do bem e a esfera do mal. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus. Aí eu vou dar para você ler, só virar a página. 1 João 3:24, que já foi dito na aula passada. Então o Espírito Santo permanece em nós, filhos de Deus. Mas o espírito do diabo vive nos falsos profetas que falam em seu nome. Está em Atos 20, 29 e 30. Atos 20, 29 e 30. E lobos vorazes, né, que vão trabalhar dentro do rebanho do Senhor para arrastá-los para junto deles. Então, o espírito do diabo vive na vida dos falsos profetas. Portanto, verifiquemos todos os ensinamentos à luz da palavra de Deus. Muitos falsos profetas, diz o texto lá em cima, no capítulo 1, têm saído pelo mundo afora. Foi o que a Cida leu, né? O mundo tem saído pelo mundo. Eles têm feito do mundo suas salas de aula. Eles não têm uma sala, uma igreja onde eles estão frequentando. Essas pessoas têm saído pelo mundo afora porque o mundo são suas salas de aula, desejando, se possível, conquistar a audiência dos cristãos. Até dos escolhidos, diz a palavra. E Jesus Cristo advertiu. No fim dos tempos surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios
eleitos. Agora o versículo 2, que já foi lido, lê o versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Presentemente já está hoje no mundo, está agora no mundo. Aqui nesses dois versículos, versículo 2 e o versículo 3, está o conteúdo principal do texto que nós estamos estudando. Essa é a verdade principal do texto. Toda mensagem que tem origem no Espírito Santo de Deus e confessa e reconhece que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, esse é profeta de Deus. Entenderam? Mas toda mensagem que vai à frente e nega a encarnação de Cristo, este não procede de Deus, este fala de si mesmo, fala como homem e é mensagem satânica. Por isso o texto diz: cuidado com qualquer um, porque os anticristos já estão no mundo, presente atualmente. Hã? Eu vou acabar de falar aqui. Eu trouxe, não vou falar para vocês, porque eu não tive muito tempo de preparar, e como eu disse, eu não gosto de falar uma coisa quando eu não preparo. Os credos, nós temos vários credos, mas nós temos um credo chamado Credo de Calcedônia, que está aqui, que eles surgiram dos gnósticos que falam que Jesus Cristo não é Deus e homem ao mesmo tempo. E não tem corpo. Então, tem várias seitas, vários ensinamentos que ensinam isso, que Jesus Cristo, uma hora é homem, uma hora é Deus, mas as duas coisas não estão ao mesmo tempo. Então, não acreditam nisso e pregam isso e falam isso com tanta simpatia, com tanta firmeza que a gente acha que é verdade. O pior é isso, né? Que pastor Abel já falou várias vezes, eu acho que em todas as aulas que ele deu, ele falou, eu anotei, sobre os gnósticos. Falou, né? Eles negavam isso. E o apóstolo João chama atenção para as ideias gnosticistas e diz que eles são espíritos de anticristo. São ideias do espírito de anticristo, porque na realidade a nossa fé está baseada, pode estar baseada num único versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Era o Verbo, era Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós para nos salvar, se fez igual a nós. Ele se fez. E os gnosticistas, eles não afirmam isso. Vamos agora, os 2 versículos, está claro? Os 3 últimos versículos. Eu vou ler o primeiro, esse lado vai ler o 5º e esse lado vai ler o 6º, para nós terminarmos. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler o 4º, esse lado vai ler o 5º, esse lado vai ler o 6º. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 5. Esse lado.
e o espírito do erro. Gente, esses 3 versículos aqui, nesses 3 versículos, João deixa de falar dos falsos profetas. Perceberam? Ele não fala, ele esqueceu os falsos profetas. Para quê? Para valorizar o seu rebanho, valorizar a sua igreja, né? Ele está valorizando o caráter da igreja. No versículo 4, o verbo vencer, viu que eu li lá? Tendes vencido. O verbo vencer está no tempo perfeito. Eu venci. Vocês venceram. Eles têm vencido. Vencido o quê? Eles têm vencido os falsos profetas, indicando que nós, cristãos, temos uma vitória já conquistada, uma vitória definida. Foi isso que João falou lá no começo. Eu não me importo, eu não tenho medo dos falsos profetas, eu não tenho medo do mundo, pode falar? Então, né, eu acho que vai além. Olha, o que tem desvencido é uma ação que está continuando. Continuando a vencer. Vocês venceram, aí você não no passado, não é? Vocês estão É perfeito, é por isso que é perfeito. uma coisa que está acontecendo. Eu participei Isso. desvencido, estão vencendo. Nós estamos caminhando sabendo que temos uma vitória definida para nós. Vencendo o mundo. Passando pelas tentações, mas vencendo as tentações. Ausentes, isso, até chegarmos lá. Então, é por isso o verbo vencer vem no perfeito. Obrigada, Débora. Para João, a vitória já estava ganho no cordeiro que foi morto. E essa vitória está sendo passada para os seus eleitos. Os eleitos de Deus jamais serão enganados. É o que diz o versículo 5. Todo crente está selado com o selo do Espírito Santo. Isso está em Efésios 1:13. E este selo é a garantia de propriedade inviolável, segura em Cristo. Graças a Deus. Nós podemos ouvir? Podemos. Estamos isentos? Não. Pode entrar um falso mestre aqui e ensinar um falso ensino? Pode. Podemos cair? Podemos. Mas nós somos selados. Não ficamos... Isso, Deus levanta. Não ficamos caídos. Nós levantamos pela graça de Deus. É isso que é o que nos anima a viver e a professar a fé que nós temos. Este selo é a garantia que ninguém vai tirar. Aquilo que o nosso Senhor chamou, jamais sairá das suas mãos. O Espírito de Deus agindo na vida dos crentes, se opondo às forças opostas do inimigo. E nós vemos que o Espírito de Deus que age na vida dos crentes e se opõe aos anticristos, e o Espírito que age no mundo, está agindo no mundo, na sociedade sem Deus. Há essa diferença. E nós temos que entender essa diferença. Existe um espírito que age na vida do mundo sem Deus, e existe o espírito que age na vida daqueles que são escolhidos. Porque as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, As verdadeiras ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. E Ele nos conhece. Então, as verdadeiras ovelhas não seguirão vozes estranhas. E nós somos considerados com Deus o bom perfume de Cristo. Que Deus nos abençoe
e que nós estejamos atentos, porque os falsos profetas podem estar até entre nós. Tome cuidado. Amém? Surgirão no meio de vós. No meio de vós. É. Então, tomem cuidado. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.